Boa noite, senhoras e senhores vereadores, povo presente e os internautas que estão acompanhando a sessão pelas redes sociais. Invocando a proteção divina, havendo número regimentais de vereadores, declaro a 19ª sessão ordinária de 2025 aberta. Peço à secretária que faça a leitura do Evangelho e que todos fiquem em pé. O centurião. Entrando em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, suplicando: Senhor, o meu servo jaz em casa, paralítico, sofrendo horrivelmente. Disse-lhe Jesus: Eu irei curá-lo. Senhor, disse-lhe o centurião, eu não sou digno que entres debaixo do meu teto, mas dize uma só palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou um subordinado e tenho soldados das minhas ordens. Digo a um, vai, e ele vai. A outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isto, e ele faz. Jesus, ao ouvi-lo, admirou-se e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, não encontrei ninguém em Israel com tão grande fé. Digo-vos que do Oriente e do Ocidente muitos virão sentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Disse então Jesus ao centurião: Vai, que tudo se faça conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o servo ficou curado. Palavra da salvação. A ata da 18ª sessão ordinária realizada em 17 de novembro de 2025. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem estiver contra, que se levante. Aprovado por unanimidade. Peço à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 32 de 2025. Ofício 233 de 2025. Ole, 27 de novembro de 2025. Excelentíssimo senhor Romildo Cândido Lara, presidente da Câmara Municipal de Ole, São Paulo. Senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para encaminhar para análise, discussão e deliberação dessa Egrégia Casa Legislativa o projeto de lei 32 de 2025, que altera o texto dos artigos 6º das leis 1741 de 2012 e 1799 de 2014, que tratam de isenções tributárias de forma temporária no município de Ole e da Outras Providências. O presente encaminhamento visa ajustar a redação das normas vigentes de modo a evitar interpretações que possam estender indevidamente a isenção tributária às empreiteiras, construtoras ou consórcios responsáveis pela execução das obras, especialmente no que se refere ao recolhimento do ISS-QN, como exposto na justificativa anexa. Tal adequação preserva o interesse público, assegura o correto tratamento tributário e evita prejuízos à Receita Municipal. Diante da relevância da matéria, solicito a apreciação do projeto de lei com a urgência possível, observados os trâmites regimentais de modo a garantir a regularidade tributária e o equilíbrio fiscal do município. Na expectativa de contar com o indispensável apoio dos nobres vereadores, aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência e aos demais membros dessa casa expressões de apreço e consideração. Atenciosamente, Jordão Antônio Vidotto, Prefeito Municipal. Justificativas. Senhores membros do Legislativo Municipal, venho a esta Casa Legislativa submeter à apreciação de Vossas Excelências projeto de lei que tem por objetivo ajustar o texto dos artigos 6º das leis 1741 de 2012 e 1799 de 2014, que trata isenções tributárias de formas temporárias no município de Ole. Embora os projetos de que trata as referidas leis já foram concluídos, pode haver futuramente a interpretação da isenção também para as construtoras no que se refere ao recolhimento de ISS-QN, o que não faria sentido, uma vez que a única beneficiada seriam as empreiteiras, construtoras ou consórcios, e não os mutuários dos imóveis. Sem contar que o recurso proveniente do ISS-QN pode ser usado para implementação de benfeitorias no próprio município. Motivação esta que sustenta o envio do projeto de lei a esta Casa Legislativa. Aproveito para renovar
renovar a Vossa Excelência nossos votos de apreço e consideração. Atenciosamente, Jordão Antônio Vidotto, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 32 de 2025. Altera o texto dos artigos 6º das leis 1741 de 2012 e 1799 de 2014, que trata isenções tributárias de forma temporária no município de Olho e da outras providências. Jordão Antônio Vidotto, Prefeito do município de Olho, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprove e ele sancione e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica alterado o texto do artigo 6º da Lei 1741 de 2012, que passará a contar com a seguinte redação. Artigo 6º. Enquanto estiverem no domínio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CDHU, os bens imóveis, móveis e integrantes do conjunto habitacional que ela implantar neste município ficam isentos de tributos municipais, devendo, após a municipalidade lançar os referidos impostos em face dos mutuários beneficiados, exceto no caso do Imposto sobre Serviços, ISSQN, que deverá ser retido e recolhido mensalmente pela empreiteira, construtora ou consórcio que irão executar o serviço de construção civil, nas obras em que se trata nesta lei. Artigo 2º. Fica alterado o texto do artigo 6º da Lei 1799 de 2014, que passará a contar com a seguinte redação. Artigo 6º. Ficam isentos de tributos municipais os bens imóveis, móveis e integrantes do empreendimento que a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CDHU, implantar no município de Olho, até a comercialização do referido conjunto habitacional, devendo, após a municipalidade, lançar os referidos impostos em face dos mutuários beneficiados, exceto no caso do Imposto sobre Serviços, ISSQN, que deverá ser retido e recolhido mensalmente pela empreiteira, construtora ou consórcio que irá executar o serviço de construção civil nas obras em que trata esta lei. Artigo 3º. Ficam revogadas, a partir da vigência desta lei, as disposições em contrário ou conflitantes em leis anteriores e suas alterações. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de publicação. Prefeitura Municipal de Olho, 27 de novembro de 2025. Jordão Antônio Vidotto, Prefeito Municipal. Peço à secretária que faça a leitura do projeto de lei complementar número 15 de 2025. Ofício 270 de 2025. Olhem, 26 de novembro de 2025. Excelentíssimo senhor Romido Candilara, presidente da Câmara Municipal de Olho, São Paulo. Assunto. Encaminha um projeto de lei complementar que dispõe sobre a reestruturação organizacional, plano de cargos e carreiras e da outras providências. Senhor Presidente, com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para encaminhar a análise e deliberação dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei complementar 15 de 2025, que dispõe sobre a reestruturação organizacional e consolidação dos quadros dos servidores públicos da Prefeitura do município de Olho. O plano de classificação de cargos e empregos, o quadro de pessoal, bem como cria e organiza os departamentos municipais e adota outras providências. O referido projeto resulta de amplos estudos técnicos e jurídicos realizados pela empresa Confidente Consultoria Pública e Empresarial Limitada, com suporte do Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal. O trabalho foi desenvolvido em estrita observância aos princípios constitucionais da administração pública, artigo 37 da Constituição Federal, as diretrizes da Lei Complementar 95 de 98, ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1010 da repercussão geral, bem como as orientações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e do Ministério Público. A iniciativa tem por objetivo modernizar a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, adequando às reais necessidades da gestão pública e conferindo maior racionalidade, eficiência e efetividade de execução das políticas públicas. Busca-se assegurar a melhoria da qualidade dos serviços públicos, a reorganização dos cargos e departamentos, o fortalecimento da gestão estratégica, a segurança jurídica das relações funcionais e organizacionais, bem como a redução de sobreposições e distorções administrativas. Para tanto, o projeto observa rigorosamente o artigo 37 da Constituição Federal, especialmente quanto aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, assim como o respeito disposto no artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal, no que se refere ao percentual mínimo de cargos em comissão a serem providos por servidores efetivos. Está igualmente adequado ao tema 1010 do STF, que estabelece que cargos em comissão destinam exclusivamente as atribuições de direção, chefia e assessoramento, sendo vedadas funções meramente burocráticas, técnicas ou operacionais. E atende ainda às diretrizes da Lei Complementar 95 de 98, bem como a jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A proposta institui e organiza o quadro de cargos de provimento efetivo, o quadro de cargos de provimento em comissão, destinados exclusivamente às funções de direção, chefia e assessoramento, as funções gratificadas, destinadas apenas a servidores efetivos, o quadro de empregos públicos, nos termos do artigo 198 da Constituição Federal, além da estrutura organizacional dos departamentos municipais, estabelecendo a escala de referência salarial, fortalecendo o sistema de controle interno e criando a Procuradoria Jurídica Municipal com autonomia funcional.
Define ainda os percentuais e a proporcionalidade de cargos em comissão a serem providos por servidores de carreira, bem como o número total desses cargos em relação ao quadro geral de servidores, reforçando a valorização do funcionalismo público municipal, inclusive com a criação de cargos de chefia destinados exclusivamente a servidores concursados. Nos termos do artigo 16 da Lei Complementar nº 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, foi elaborado o competente estudo de impacto financeiro administrativo, que acompanha a presente mensagem, demonstrando que a execução da lei não compromete o equilíbrio fiscal do município, respeita os limites da despesa com pessoal e adota critérios responsáveis de transição administrativa. Trata-se de medida necessária para promover a reorganização estrutural do município de Olho, assegurando maior eficiência, segurança jurídica e conformidade constitucional na execução das funções públicas. A reestruturação administrativa proposta constitui medida estratégica para o aprimoramento da governança municipal e para o fortalecimento institucional, contribuindo significativamente para a maior eficiência e economicidade no gasto público, para o aumento da transparência e do controle social, para a segurança jurídica dos atos administrativos e para o melhor desempenho das áreas finalísticas do governo. Seguem anexos ao projeto de lei complementar o parecer do Departamento Jurídico Municipal, contendo análise de legalidade e constitucionalidade da proposta, especialmente quanto à criação e adequação dos cargos estratégicos, em conformidade com a jurisprudência do STF e do TJSP. Também foram acolhidas sugestões apresentadas pelo Procurador Jurídico da Câmara Municipal, aprimorando a redação e garantindo maior clareza jurídica, sem qualquer interferência nas prerrogativas do Executivo. Ademais, encaminha-se relatório informativo e explicativo, com anexos técnicos destinados a fornecer ampla transparência e clareza à Câmara Municipal, acerca dos critérios e fundamentos de reestruturação administrativa. Diante da relevância da matéria e de seu impacto positivo sobre a administração pública, solicito que a presente propositura seja apreciada com a brevidade possível, dentro dos trâmites regimentais, possibilitando sua implementação oportuna e adequada ao interesse público. Certo de contar com a pronta atenção, compreensão e colaboração de Vossas Excelências, desde já agradeço, aproveitando o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Jordão Antônio Vidotto, Prefeito Municipal. Relatório informativo e explicativo à repartição legislativa. O processo de elaboração do presente projeto de lei complementar decorre diretamente do cumprimento integral das obrigações estabelecidas no termo de ajuntamento de conduta, TAC 0382-000-509-2025, firmado entre o município de Olho e o Ministério Público do Estado de São Paulo. Após a constatação pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo da inconstitucionalidade de diversos cargos em comissão, previstos na Lei Complementar 1862 de 2016 e posteriormente recriados pela Lei Complementar 2121 de 2025. Em atendimento às cláusulas 1ª e 2ª do TAC, o município promoveu, dentro dos prazos estabelecidos, a extinção legislativa dos cargos comissionados, declarados inconstitucionais, e a exoneração imediata de todos os seus ocupantes, fato comprovado pela Lei Complementar 2.144 de 2025, e sua publicação e pelas portarias anexas. O cumprimento dessas providências já foi comunicado ao Ministério Público por meio de ofício específico, acompanhado das portarias de exoneração e da legislação pertinente. Cumprindo a cláusula 3ª do TAC, o município desenvolveu, com suporte da empresa Confidente Consultoria Pública e Empresarial, o acompanhamento da assessoria jurídica do Executivo, um amplo estudo técnico de reorganização administrativa, com levantamento legislativo, matriz de conformidade constitucional, análise do tema 1010 do STF, parâmetros do TCE/SP e diretrizes de técnica legislativa da Lei Complementar 95 de 1998. Esse trabalho resultou na reestruturação completa da organização administrativa, principalmente com a. Criação da Procuradoria Jurídica do Sistema de Controle Interno. B. Criação de cargos efetivos para todas as atribuições técnicas identificadas. C. Limitação e adequação dos cargos comissionados exclusivamente às funções de direção, chefia e assessoramento. D. Redação detalhada das atribuições, eliminando verbos e atividades técnicas. E. Ajustes sugeridos pelo Procurador da Câmara sem gerar ingerência sobre a competência privativa do Executivo. O município encaminhou também ao Ministério Público certidão anexa, atualizada do Departamento de Recursos Humanos, indicando os cargos efetivos destinados a concurso público obrigatório, conforme previsto nas cláusulas 4ª e 5ª do TAC, demonstrando adequação ao limite prudencial de pessoal. Logo, foram criados cargos efetivos para absorção das atribuições técnicas, burocráticas e operacionais, anteriormente vinculadas a cargos comissionados. Foram redefinidas as atribuições dos cargos comissionados, limitando-os estritamente às funções de direção, chefia e assessoramento, e foi instituída uma nova estrutura administrativa. Cumpre ressaltar que, nos termos da cláusula 2ª do TAC, firmado com o Ministério Público, o município se obriga a deflagrar o competente concurso público destinado ao provimento dos cargos efetivos criados pela reestruturação administrativa, a contar da sanção da lei municipal correspondente.
Tal providência será adotada de forma compatível com o limite prudencial da despesa com pessoal e com a capacidade orçamentária e financeira do município. Registre-se ainda que, visando assegurar a construção conjunta e transparente da nova estrutura administrativa, município e Câmara Municipal atuaram de forma cooperativa durante o processo legislativo, razão pela qual muitas das sugestões formuladas pelo Procurador Jurídico da Câmara Municipal foram acolhidas. Tais contribuições permitiram o aprimoramento de redações e a clarificação de atribuições e o aperfeiçoamento da técnica legislativa, sempre sem interferir na competência privativa do chefe do Poder Executivo, para dispor sobre a organização administrativa e para criar, extinguir ou redefinir cargos dentro da estrutura do Poder Executivo. A partir desse conjunto de providências, extinção dos cargos inconstitucionais, reestruturação administrativa completa, criação de novos cargos efetivos, ajustes redacionais e técnicos e compatibilização integral com o TAC, com o acórdão do TJSP e com o tema 1010 do STF, consolidou-se o presente projeto de lei complementar, elaborado para a segurança jurídica, racionalidade administrativa, proporcionalidade entre efetivos e comissionados e pleno cumprimento das obrigações assumidas perante o Ministério Público. Para assegurar total transparência e plena compreensão pela repartição legislativa, todos os documentos comprobatórios serão anexados ao processo, incluindo Lei Complementar 2.144 de 2025, extinção dos cargos comissionados inconstitucionais; 2. Portarias de exoneração dos servidores ocupantes dos cargos extintos; 3. Certidão do Departamento de Recursos Humanos; 4. Projeto de lei complementar sobre a reestruturação administrativa da revisão final, em fiel observância ao entendimento fixado pelo tema 1010 do STF, as orientações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e as diretrizes da Lei Complementar 95 de 98, em especial as recomendações deste conceituado órgão ministerial. Estes documentos demonstram de maneira inequívoca que o projeto de lei complementar, ora submetido ao Legislativo, é fruto direto do cumprimento integral das obrigações pactuadas no TAC, bem como das recomendações do Ministério Público e das decisões judiciais e administrativas aplicáveis. Olha, em 26 de novembro de 2025, Larissa da Silva Andrade, diretora de Relações Institucionais. Projeto de lei complementar 15 de 2025. Dispõe sobre a reestruturação organizacional e consolidação dos quadros dos servidores públicos da Prefeitura do município de Olho, plano de classificação de cargos e empregos do quadro de pessoal, bem como cria e organiza os departamentos municipais do município. Senhor presidente, pedir a dispensa da leitura do projeto. O projeto está disponível na versão digital para vocês lá no grupo, tá? Bebe água. Já bebi. Peço à secretária que faça a leitura da resposta dos requerimentos, número 27 e 28, de 2025. Olha, em 24 de novembro de 2025, ofício 232 de 2025. Excelentíssimo senhor Romildo Candilara, presidente da Câmara Municipal de Olho, São Paulo. Senhor vereador, requerimento 27 de 2025. Acusamos o recebimento do requerimento 27 de 2025 de autoria do vereador Vinícius Alfredo Bernardino Cardoso, encaminhando a esta prefeitura por meio do ofício 97 de 2025, datado de 4 de novembro de 2025 e aprovado em sessão ordinária dessa Câmara Municipal, no qual solicita informações sobre a média anual gasta com energia elétrica de todos os prédios públicos municipais e a média anual gasta com energia referente à iluminação pública do município. O documento foi devidamente protocolado e encaminhado ao setor competente para análise. Em anexo, segue a resposta encaminhada pelo Departamento de Contabilidade, por meio do qual se manifesta a respeito do assunto. Certos da costumeira atenção e colaboração dessa casa, renovamos o protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Jordão Antônio Vidotto, Prefeito Municipal. Resposta ao requerimento 27 de 2025. Em atenção ao requerimento 27 de 2025, de autoria do vereador Vinícius Alfredo Bernardino Cardoso, encaminhada a essa prefeitura por meio do ofício 97 de 2025, datado de 4 de novembro de 2025, por meio do qual solicita informações referentes aos gastos com energia elétrica dos prédios públicos e da iluminação pública do município de Olho. Após levantamento realizado junto ao Departamento de Contabilidade e o setor responsável pelas despesas com manutenção predial e iluminação pública, constatou-se que 1. A média mensal gasta com energia elétrica dos prédios públicos municipais de janeiro a outubro é de R$ 18.557,25. A média mensal gasta com energia referente à iluminação pública do município de janeiro a outubro é de R$ 20.190,05. Em anexo, seguem os relatórios resumidos emitidos pelo sistema GEMAP, contendo o detalhamento das despesas por fornecedor no período de 1 de janeiro de 2025 a 31 de outubro de 2025, os quais apresentam os valores consolidados referentes aos gastos de energia elétrica da administração pública.
Certos da costumeira atenção e colaboração desta Casa, renovamos protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, José Rogério Lobeiro, subcontador. Óleo em 11 de novembro de 2025. Ofício 226 de 2025. Excelentíssimo senhor Romildo Candilara, presidente da Câmara Municipal de Óleo, São Paulo. Excelentíssimo senhor, com os nossos respeitosos cumprimentos, seja-nos permitido vir à presença de Vossa Excelência para acusar o recebimento do ofício 97 de 2025, através do qual solicita informações a respeito do requerimento 28 de 2025. Em atenção ao requerimento apresentado por Vossa Excelência, informamos que a execução das melhorias previstas para determinados trechos da Estrada Municipal OLE 112 não foi realizada até o momento em razão da existência de propriedades lindeiras com cercamentos destinados à contenção de animais. A realização do serviço nesses locais demanda prévia realocação desses cercamentos, de modo a evitar prejuízo aos proprietários e garantir a segurança dos animais das equipes envolvidas na obra. Ressalta-se que as tratativas com os proprietários já estão em andamento e que, tão logo seja concluído o processo de adequação dos cercamentos, os serviços de melhoria serão retomados e concluídos nos próximos dias, conforme o cronograma atualizado do Departamento de Obras. Aproveitamos da oportunidade para renovar a Vossa Excelência as nossas expressões de respeito. Atenciosamente, Jordão Antônio Vidotto, Prefeito Municipal. Peço à secretária que faça a leitura da resposta da indicação número 116 de 2025. Óleo, 24 de novembro de 2025, ofício 231 de 2025. Excelentíssimo senhor vereador Romildo Candilara, presidente da Câmara Municipal de Óleo, São Paulo. Senhor vereador, com os nossos respeitosos cumprimentos, seja-nos permitido vir à presença de Vossa Excelência para acusar o recebimento do ofício 97 de 2025, através do qual encaminha as indicações de número 116 de 2025. Cumpre informar a Vossa Excelência que referidas indicações foram anotadas, sendo que serão atendidas de acordo com a disponibilidade de recursos. Certos da costumeira atenção e colaboração desta Casa, renovamos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Jordão Antônio Vidotto, Prefeito Municipal. Peço à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 31 de 2025. Projeto de Lei 31 de 2025. Dispõe sobre a concessão de cesta natalina aos servidores da Câmara Municipal de Óleo e da outras providências. O Prefeito Municipal de Óleo do Estado de São Paulo faz saber que a Câmara Municipal de Óleo aprove e eu sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito da Câmara Municipal de Óleo a concessão de cesta natalina aos servidores efetivos, estáveis, comissionados e contratados por tempo determinado, como benefício de caráter social e assistencial. Artigo 2º. A cesta natalina será concedida anualmente no mês de dezembro, contendo gêneros alimentícios tradicionalmente consumidos no período natalino. Ou, alternativamente, poderá ser concedido vale alimentação ou vale compra com o mesmo propósito. Artigo 3º. A definição do conteúdo da cesta ou do valor do benefício será realizada pela mesa diretora por meio de ato próprio, observando 1. A disponibilidade orçamentária e financeira do exercício. 2. Os princípios de economicidade, impessoalidade e eficiência. 3. A necessidade de processo licitatório quando aplicável na forma da legislação vigente. Artigo 4º. Farão jus ao recebimento da cesta natalina todos os servidores da Câmara Municipal que 1. Estejam em exercício na data da entrega do benefício. 2. Não estejam afastados sem remuneração. 3. No caso de servidores contratados, tenham pelo menos 90 dias de efetivo exercício antes da data da concessão. Artigo 5º. O benefício previsto nesta lei não possui natureza salarial, sendo vedada a incorporação à remuneração do servidor, para quaisquer efeitos, inclusive previdenciários, trabalhistas ou de cálculo de vantagens. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 7º. A mesa diretora deverá regulamentar esta lei por meio de portaria ou ato da mesa no que couber. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de publicação. Sala das Sessões, vereador Paulo Alfredo Passarella, em 25 de novembro de 2025, assinado pela mesa diretora. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade regulamentar a concessão de cesta natalina aos servidores da Câmara Municipal de Óleo, como forma de reconhecimento institucional, valorização do servidor público e apoio social às famílias no período de festividades de final de ano. A medida possui caráter assistencial, não gerando qualquer vínculo remuneratório ou incorporação aos vencimentos, estando de acordo com os princípios da administração pública e com a legislação vigente. Além disso, a previsão legal específica assegura maior transparência e segurança jurídica na execução do benefício, bem como permite seu planejamento dentro das possibilidades orçamentárias da Casa. Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação dessa proposição. Sala das Sessões, vereador Paulo Alfredo Passarella, em 25 de novembro de 2025, assinado pela mesa diretora.
Peço à secretária que faça a leitura dos requerimentos, número 29 a 32 de 2025. Requerimento 29 de 2025. Vinícius Alfredo Bernardino Cardoso, vereador com assento nesta casa, vem nos termos regimentais após ouvir o do plenário, requerer que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal, que no prazo previsto na Lei Orgânica Municipal e no Regimento Interno, preste informações quanto aos seguintes assuntos referentes aos eventos realizados no dia 23 de novembro. Cópia do requerimento de ambulância e enfermeira para o Campeonato de Futebol Regional do Campo. Cópia do requerimento de ambulância e enfermeira para o Torneio de Vôlei Regional do Ginásio Poliesportivo de Olho. Olho, 24 de novembro de 2025, Vinícius Alfredo Bernardino Cardoso, vereador. Requerimento 30 de 2025. Vinícius Alfredo Bernardino Cardoso, vereador com assento nesta casa, vem nos termos regimentais após ouvir o do plenário, requerer que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal e ao Departamento de Transportes, que no prazo previsto na Lei Orgânica Municipal no Regimento Interno, preste informações quanto aos seguintes assuntos. 1. Qual o motivo da ausência do motorista da ambulância designada para o evento esportivo do dia 23 de novembro do corrente no Ginásio Poliesportivo Municipal? Olhe, 24 de novembro de 2025, Vinícius Alfredo Bernardino Cardoso, vereador. Requerimento 31 de 2025. Vinícius Alfredo Bernardino Cardoso, vereador com assento nesta casa, vem nos termos regimentais após ouvir o do plenário, requerer que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal e que no prazo previsto na Lei Orgânica Municipal e no Regimento Interno, preste informações quanto aos seguintes assuntos. Item 1. Quantas ambulâncias com equipamentos que possibilitam transferência de pacientes nós temos em nosso município, com exceção do SAMU? Olhe, 25 de novembro de 2025, Vinícius Alfredo Bernardino Cardoso, vereador. Requerimento 32 de 2025. Rosicléia Roque de Moura Rocha, vereadora com assento nesta casa, vem nos termos regimentais após ouvir o do plenário, requerer que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal que no prazo previsto na Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, preste informações quanto aos seguintes assuntos. 1. Informar a quantidade de atendimentos dos dentistas no município nos últimos 30 dias. 2. Informar qual a escala de horários dos dentistas. Olhe, 28 de novembro de 2025, Rosicléia Roque de Moura Rocha, vereadora. Peço à secretária que faça a leitura das indicações 118 a 121 de 2025. Indicação 118 de 2025. Indico, após ouvir o do plenário, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal de Olho, nos termos do artigo 84 da Resolução 0290, que estudos sejam empreendidos visando reformas estruturais e cobertura da quadra poliesportiva de Batista Botelho. Sala das Sessões, vereador Paulo Alfredo Passarelli, em 18 de novembro de 2025, Vinícius Alfredo Bernardino Cardoso, vereador. Justificativas. Prezados, a presente indicação tem por objetivo solicitar a realização de reformas estruturais e a cobertura da quadra poliesportiva localizada no distrito de Batista Botelho, considerando a relevância social, educacional e comunitária que esse espaço representa. A estrutura atual da quadra apresenta desgaste decorrente do tempo e do uso contínuo, comprometendo a segurança e o conforto dos usuários. Além disso, a ausência de cobertura limita significativamente o uso do espaço, especialmente em períodos de chuva e de forte incidência solar, prejudicando o desenvolvimento das atividades esportivas e comunitárias. A instalação de uma cobertura proporcionará melhores condições de uso, permitindo que as atividades sejam realizadas de forma contínua, segura e adequada, independente das condições climáticas. Indicação 119 de 2025. Indico, após ouvir o do plenário, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal de Olho, nos termos do artigo 84 da Resolução 0290, para que sejam feitas obras para fechar as laterais da quadra poliesportiva da Escola Municipal Prefeito Afonso Garcia. Sala das Sessões, vereador Paulo Alfredo Passarelli, em 24 de novembro de 2025, Vinícius Alfredo Bernardino Cardoso, vereador. Justificativas. Prezados, justifico essa indicação, pois a quadra não pode ser utilizada nos dias de chuva, por conta da água adentrar, colocando em risco as crianças e usuários do espaço. Indicação 120 de 2025. Indico, após ouvir o do plenário, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal de Olho, nos termos do artigo 84 da Resolução 0290, que determine ao setor competente a instalação de um ponto de ônibus na Praça de Olho. Sala das Sessões, vereador Paulo Alfredo Passarelli, em 25 de novembro de 2025, Viviane Schmidt Silveira, vereadora. Justificativas. A instalação de um ponto de ônibus estruturado com cobertura, assentos e sinalização proporcionará mais conforto, acessibilidade e proteção aos usuários, além de contribuir para a melhoria da mobilidade urbana e da qualidade do serviço de transporte público do município. Indicação 121 de 2025. Indico, após ouvir o do plenário, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal de Olho, nos termos do artigo 84 da Resolução 0290, que estudos sejam empreendidos visando a instalação de um poste de luz na rua Alcide Salgado, na altura da oficina do Tadeu.
Sala das Sessões, vereador Paulo Freire Passarelli, 28 de novembro de 2025, Rosicléia Roque de Moura Rocha, vereadora. Justificativas. A presente indicação tem por finalidade atender a uma demanda legítima dos moradores e usuários da via. O local mencionado apresenta baixa luminosidade no período noturno, o que compromete a segurança de pedestres, motoristas e dos próprios estabelecimentos ali existentes. A falta de iluminação adequada aumenta o risco de acidentes, facilita a ocorrência de atos de vandalismo e furtos, além de causar sensação de insegurança à população que transita pela região. Peço à secretária que faça a leitura do requerimento da ordem do dia. Excelentíssimo senhor Romildo Candilara, presidente da Câmara Municipal de Olhos, São Paulo. Nós, vereadores, que abaixo assinamos o presente, vimos com devido respeito e acatamento a Vossa Excelência, com base no inciso 7 do artigo 90 do Regimento Interno desta Casa, requerer que se digne constar da ordem do dia dessa sessão ordinária as seguintes proposições. Projeto de Lei 32 de 2025, que altera o texto dos artigos 6º das leis 1741 de 2012 e 1799 de 2014, que trata das isenções tributárias de forma temporária no município de Olho e da outras providências. Projeto de Lei 31 de 2025, que dispõe sobre a concessão de cesta natalina aos servidores da Câmara Municipal de Olho e da outras providências. Termos em que impede deferimento, Sala das Sessões, vereador Paulo Freire Passarelli, em 1º de dezembro de 2025, assinado por todos os vereadores. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem estiver contra, que se levante. Aprovado por unanimidade. Dando início à ordem do dia, coloco em discussão o projeto de lei número 32 de 2025. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem estiver contra, que se levante. Aprovado por unanimidade. Coloca em discussão o projeto de lei número 31 de 2025. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem estiver contra, que se levante. Aprovado por unanimidade. Coloca em discussão o requerimento 29 de 2025. Senhor presidente, concede a palavra. Concedo. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, ao público presente, aos internautas que estão acompanhando pelas redes sociais. Bom, eu vou falar sobre os 3 requerimentos, que os 3 são do mesmo assunto, para não precisar ficar levantando aqui e voltando à tribuna. Bom, no dia 22, no domingo retrasado, não nesse passado, teve um ocorrido no campo municipal aqui. Alguns outros vereadores estavam presentes, então eu resolvi fazer esses ofícios, mas a minha intenção não é apontar o dedo para falar que alguém errou, não é querer punição para alguém, sim, é a gente identificar onde aconteceram esses erros, para que isso não aconteça novamente. Para quem não estava e não ficou sabendo, houve um acidente lá, um rapaz quebrou a perna durante a partida de futebol e a ambulância estava lá no evento, porém o motorista não estava. Então ligou para o SAMU, só que o SAMU estava em outra ocorrência e não pôde chegar no momento. Depois de um tempo chegou uma ambulância, só que essa ambulância não tinha uma prancha, então chegou a ambulância, não dava para retirar o
o rapaz de lá. Depois foi buscada uma prancha, porém a prancha não dava para ser levada naquela ambulância. Então, durante todos esses percalços, foram pelo menos uns 40 até 50 minutos em que o rapaz ficou lá sem o devido atendimento. Os ofícios, os requerimentos são pedindo os ofícios, para ver se tem esses ofícios, solicitando as ambulâncias, explicações do porquê o motorista da ambulância não estava no local e também quantas ambulâncias nós temos para fazer a transferência, porque vamos dizer que o SAMU estivesse em uma ocorrência muito longe e não pudesse chegar. Quanto tempo esse rapaz ficaria lá? Se nós temos uma ambulância que pode fazer essa transferência de um paciente, porque assim, eu como vereador estava lá no campo, era uma equipe de Arandu contra Piraju, eu me senti mal porque os atletas ficaram desesperados. Eles queriam um atendimento rápido ao rapaz que estava com a perna quebrada e passou 10, 20, 30 minutos e o pessoal perguntando cadê a ambulância. Ficou uma situação bem tensa, eu diria, lá no campo. E isso não pode acontecer. Tinham 2 eventos esportivos ao mesmo momento, no campo e no ginásio de esportes, então eu acho que deveriam ter mais ambulâncias. Eu trabalho com alguns eventos aqui no município, já nos foi solicitado até médico nos eventos do qual eu participei da organização. E nós pagamos médico, pagamos ambulância, pagamos enfermeira, tudo particular, então o evento tem que ter, eu concordo. Quando a prefeitura vem e cobra de um evento particular que tenha todo esse aparato médico, eu concordo, porque se acontece alguma coisa, a gente tem que dar o socorro rápido. Só que ali acabou que teve algumas falhas, então, como eu disse, não quero apontar dedo para ninguém falar, foi esse que errou, foi esse. A gente só não tem que identificar aonde foi esse erro para que ele não aconteça novamente, porque nós temos muitos campeonatos durante o ano, nós temos futebol, vôlei, nós temos dança, pode machucar em qualquer um deles. Então, a gente tem que estar preparado para que isso não aconteça de novo, porque fica, bem dizer, fica feio para o nosso município quando vem um atleta de outra cidade, se machuca aqui e tem uma demora no atendimento, né? Quem estava presente viu. Então, esses requerimentos, como eu disse, é para a gente melhorar o município. Eu não quero culpar ninguém, e sim que os próximos eventos não tenham esse problema, que a gente identifique onde foi esse erro e não tenha mais. Então, conto com a colaboração de vocês para que a gente possa enviar esses requerimentos. São os 3, então só vou falar sobre esse, se alguém quiser vir aqui comentar já, depois os outros eu vou colocar em votação, não vou colocar em discussão novamente. Obrigado. Concedo. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, internautas. Eu concordo plenamente com o que o vereador Vinícius disse, concordo também com o requerimento. Como ele disse, não é para apontar, mas sim para a gente minimizar, melhorar esses erros que aconteceu neste dia. Conversei com um atleta, que inclusive é meu amigo, Rafael, de Piraju. Perguntei como ele estava. Ele fez uma cirurgia no dia seguinte e posteriormente ia fazer uma outra cirurgia. Então foi realmente um quadro grave, uma fatalidade, né? Porque eu me coloco, eu gosto de jogar futebol, então a gente está correndo esse risco o tempo todo. Ainda mais uma disputa de campeonato, onde a pegada fica um pouco mais forte. Então é preciso sim a gente ter essa conversa interna, essa comunicação para que isso não aconteça. Como bem disse o vereador Vinícius, não apontando, mas sim para que a gente minimize esses erros. Também é importante, no caso, a prefeitura oferecer um treinamento qualitativo para que os motoristas possam prestar os primeiros socorros caso aconteça algum acidente. Eu andei conversando com alguns motoristas e eles me disseram que nem todos têm um treinamento adequado. Então é preciso, porque num caso de urgência, esse motorista possa socorrer para que não perca tempo, né? Então, para concluir é isso.
E, por outro lado, eu gostaria de ressaltar também que eu, na época, quando fui secretário de esportes, e hoje, quando eu vou jogar futebol, infelizmente, muitos campeonatos não têm esse atendimento, não tem ambulância, não tem nem enfermeira no campo. Então, hoje, o nosso município, embora tenha acontecido esse caso, é sim referência, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado para que a gente possa continuar sendo bem visto. Fica aqui o meu boa noite, muito obrigado por enquanto. Concedo. Senhor presidente, senhores vereadores, ao povo presente, aos internautas, boa noite a todos. Eu fiquei sabendo disso no dia que ocorreu isso do lá, inclusive o vereador Vanderlei comentou isso comigo. Eu também trabalho na ambulância, eu e a vereadora Rosicléia. A gente, todos que trabalham ali, quando tem um evento, alguma coisa assim, a gente é escalado antes. Conversei com o nosso encarregado, o João, e eu não sei o que aconteceu, que não foi entregado um ofício para ele dos dois. Então, não estou defendendo ninguém, entendeu? Que o vereador está certinho, que ele estava no momento ali, e o menino com dor lá, eu sei que é difícil mesmo. E, inclusive, já aconteceu comigo, uma vez nós estava tendo um evento na praça aí, os colegas de serviço não estavam no momento aí que a ambulância estava fazendo outro socorro, eu mesmo peguei a ambulância e fui socorrer o menino ali com a moto, machucou ele em frente ao mercado ali, não tinha um SAMU, não tinha nada. Então, se no momento que aconteceu isso aí, se eu tivesse na cidade, se eu pudesse, eu teria socorrido também, como eu tenho certeza que a nossa vereadora Rosicléia também serviria, qualquer um da saúde poderia ter socorrido o menino. Isso aconteceu, foi uma falha, mas não estou defendendo o João, só que teve não sei o que aconteceu, que não foi mandado ofício para ele. Se tivesse mandado ofício para ele, eu tenho certeza que estaria a ambulância ali e não teria ocorrido isso. Eu estou aqui falando assim porque eu fiquei sabendo, várias pessoas perguntou para mim também, que aconteceu que não tinha ambulância ali na quadra ali, eu até achei estranho. Daí eu conversei com o João, ele me explicou. O demais, muito obrigado, boa noite a todos. Continua em discussão. O presidente me concede a palavra? Concedo. Uma boa noite a todos, às autoridades presentes, ao público presente, aos internautas. Eu estava presente no dia do fato, né? Estava no campo. E, assim, é pertinente os requerimentos do vereador Vinícius, sim. É o que o vereador Gabriel também falou, que para melhorar, né? Não são apontamentos, mas, assim, é um requerimento que dá para ser construído aí de uma maneira melhor, né? Estou sabendo agora que o vereador Adalto falou que não veio os ofícios de pedidos, né? Mas, assim, só para esclarecer uma coisa, não é que não tinha ambulância, né? Tinha ambulância, porém, porque, assim, o sistema da ambulância, ele funciona com um plantonista e um STEP. O STEP fica nos eventos de plantão. Então, assim, o STEP, no dia, ele ocorreu de ter uma alta em Marília. Então, o motorista foi a serviço para Marília. Então, assim, não ficou descoberto, vamos dizer, totalmente descoberto. Temos o SAMU aqui para esses casos mais graves, que até, inclusive, o caso desse rapaz, eu conversei com a enfermeira no hospital, depois eu perguntei, foi uma fratura exposta e foram em 2 lugares diferentes a fratura dele. Então, assim, isso seria um caso que não é nem para a ambulância social pegar, né? Ao meu ver, isso é mais caso de SAMU, eles são mais preparados, eles têm enfermeira,
em relação ao que o vereador Gabriel falou de cursos para os motoristas, é interessante, porém, nós temos um curso de emergência, que são, assim, os primeiros socorros básicos, né? Mas, assim, que nem naquele caso, infelizmente, a gente entende que é uma demora considerável. Eu acredito que foi em torno de meia hora, 40 minutos no máximo. Eu acho que é considerável para uma pessoa que está ali, né, fraturada, né, visivelmente, que dava para ver que era uma fratura. Só que, assim, o quadro dele não mudaria tão rápido ali, assim, pelo fato do atendimento demorar 15 ou 20 minutos a mais, entendeu? Porque, assim, até, no caso, ele operou no dia seguinte. O que precisava ali na hora, no primeiro momento? A enfermeira, imobilizar, né, fazer ali o primeiro procedimento e daí ir até o hospital para depois, né, que nem ele passou por cirurgia e tudo mais. Então, assim, só para deixar claro em relação aos motoristas, não estava descoberto o evento. É que, infelizmente, aconteceu de saírem as 3 ambulâncias ao mesmo tempo, que é uma coisa difícil até de acontecer em óleo. Não estava SAMU, teve uma alta e o STEP teve que sair para ir buscar, e a nossa ambulância de plantão, que também não estava ali no local na hora, porém chegou em seguida, né? Só que assim, não tinha o preparo para pegar, não tinha a prancha naquela ambulância, porém era só trocar de carro que tinha a outra ali no último caso para pegar, para socorrer, né? Mas, enfim, é isso, assim, mas é uma coisa que tem que ser realmente estudada. 2 campeonatos no mesmo dia, realmente tem que ter 2 ambulâncias, uma para cada evento. E, né, infelizmente, é esse ocorrido. Então, vamos, né, pedir aí realmente que seja estudado de uma forma melhor aí para os próximos campeonatos, para que isso não aconteça, né? Uma boa noite a todos. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem estiver de contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Coloca em discussão o requerimento 30 de 2025. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem estiver contra, que se levante. Aprovado por unanimidade. Coloca em discussão o requerimento 31 de 2025. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem estiver contra, que se levante. Aprovado por unanimidade. Coloca em discussão o requerimento 32 de 2025. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem estiver contra, que se levante. Aprovado por unanimidade. Nada mais a se tratar do ordem do dia neste instante, as explicações pessoais, no qual falará um por vez, sendo proibido os apartes.
Com a palavra, o vereador Vinícius Alfredo Bernardino Cardoso. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o público presente, os internautas que estão acompanhando. Bom, na semana passada eu havia falado sobre a reforma estrutural lá de Batista Botelho e também ali da quadra da Afonso Garcia, mas eu não tinha colocado as indicações, coloquei nessa sessão, que eu acho que seria muito importante lá para Batista Botelho. O vereador Gabriel já foi professor, sabe que quando chove lá, não tem como dar o treinamento para as crianças de lá. Então, eu sei que tem o problema estrutural lá da quadra, por ser perto da fiação, então a gente tinha que ver, talvez até mudar o posicionamento da quadra, já que vai fazer uma obra, que faça uma obra completa, modifique o posicionamento do ginásio de esportes deles lá e coloque uma cobertura e até feche dos lados. Talvez faça realmente um ginásio de esportes lá. E aqui na nossa Afonso Garcia também é uma quadra excelente. Tem arquibancada, tem tudo, porém ela é aberta dos lados. E quando chove, entra água. Eu sei porque meu filho estuda lá e daí eles não podem praticar educação física e também nem fazer o treinamento porque entra água lá e então pode colocar em risco a integridade das crianças. Então eles preferem não levar lá o dia que molha a quadra. Então se fechar ela, não tem mais esse problema. As crianças, pode estar chovendo, pode estar ventando, que as crianças vão poder utilizar o espaço lá, podia fechar até o corredor lá, deixar a escola toda fechadinha para as crianças saírem da sala de aula, chegarem na quadra sem se molhar, sem nenhum perigo para eles. Sobre a resposta do meu requerimento que eu fiz sobre o valor gasto com a iluminação pública dos prédios públicos e a iluminação dos postes, eu vou ver depois, eu não vi ainda, e depois eu quero sentar com o prefeito para que a gente tente um projeto de colocar iluminação solar nos prédios públicos e também na iluminação pública, que seria uma economia muito grande e acredito que poderia ser revertida para outras coisas do nosso município. Pelo que eu escutei, mais ou menos são 18 mil dos prédios públicos e 20 mil da iluminação pública, então já seriam 38 mil mês, então dá para a gente fazer bastante coisa aí, se juntar um montante no ano, dá bastante dinheiro para outros investimentos aqui no nosso município. No mais, é só isso, muito obrigado, uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Vanderlei Nistal. Meu boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, povo presente e aos internautas. Do meu ponto de vista, isso que aconteceu no campo de bola não podia ter acontecido. Mas também não estou aqui para culpar prefeito, para culpar o secretário do transporte, porque tinha o motorista da ambulância de plantão. Realmente, quando ele tem que sair, a gente sabe que fica um outro motorista para substituir ele. Não é um que fica só. E eu tenho conhecimento que foi ligado para esse motorista e ele não atendeu o telefone. Então, eu estou esperando a resposta do requerimento do vereador Vinícius por causa desse motivo. Tinha, sim. Eu posso até acreditar que não teve o requerimento para o outro lá, invento. Mas também, eu quero deixar meus parabéns aqui, porque, olha, aquele funcionário que estava trabalhando ali no campo, que não era dia dele da ambulância, o David, eu conheço aquele funcionário, ele já é um funcionário que ele socorreu uma senhora aí na escola ali, negócio de dança, dos idosos,
ficaram surpreendidos com a capacitação dele, capacidade dele. Ele socorreu um rapaz no sítio, e Serginho, que o boi pegou, ele mobilizou, e ele entrou no campo e mobilizou o rapaz lá. Um rapaz muito competente. Agora, a comissão de bola, eu sei lá, vai ter que tomar uma atitude, porque se tivesse uma ambulância grande, não entrava no campo também, não cabia para entrar no campo. Não pode isso. Entrou uma ambulância pequena. A grande que foi entrar, bateu o teto na telha. Porque não cabia. Pô, quando vai se fazer um evento, tem que deixar, numa emergência, tem que deixar tudo pronto, gente. Né? Então precisa que seja tomado todos os cuidados para que não aconteça mais isso. Aconteceu, mas que não aconteça mais. A família, o rapaz estava imobilizado, o David imobilizou ele, eu estava junto, eu vi. Até quando falaram que ia levar para Ourinhos, ainda a esposa do rapaz falou que tinha que ir com um acompanhante com ele. Eu falei, eu vou com ele, de acompanhante para Ourinhos. Ela falou, senhor vai? Eu falei, vou. Como o vereador Adalto sabe que quando caiu um rapaz lá embaixo no bar lá, que machucou tudo a cabeça, que sangrou tudo, não tinha quem fosse, eu fui para Ourinhos e fiquei com ele lá. Era um bêbado, bebia, não sei o quê, mas é um ser humano. Né? Então, eu acredito que depois desse acontecimento, os nossos governantes ou as pessoas que tomam conta daquilo vai tomar uma providência para não acontecer mais. Porque que realmente ficou muito feio para nós, ficou, gente. Um cara 45 minutos caído dentro de um campo de bola. Bom, eu vou deixar meu boa noite a todos e meu muito obrigado. Com a palavra, João Carlos Mirinelli. Boa noite a todos, povo presente, o senhor presidente, os nobres colegas, os internautas que estão nos acompanhando. Gente, quero agradecer a Deus mais um dia de estar aqui novamente. Quero começar, dessa vez, parabenizando o meu requerimento à resposta. Chegou atrasado aqui, mas está no prazo, né? Na verdade, não é que chegou atrasado. O serviço foi feito antes da resposta. E ficou, por sinal, o que eu queria saber, o serviço ficou muito bem prestado. Foi muito bem feito pelo departamento de obra, muito competente. O Luizão, o vereador, que esteve lá, viu. Ficou muito. Então, parabéns a todos aí, a equipe aí, ficou muito bom aí a estrada que foi arrumado lá, né? Então, aqui também quero aproveitar hoje também para parabenizar. Nós vamos falar, o Joãozinho tá bonzinho, só parabeniza agora. Quando é para criticar, a gente critica, mas quando é para parabenizar, também a gente viemos aqui parabenizar. Quero parabenizar a sessão solene que teve na Câmara de Vereadores em Manduri, onde nós fomos convidados, e eu estive presente. Parabenizar os homenageados, que foram o deputado Ricardo Madalena e o senhor seu Matias, muito conhecido ali em Manduri, um cabeleireiro, deixou um legado muito bacana. É isso que eu falo. Quando um cidadão é homenageado com um cidadão ou uma moção de prazo, porque alguma coisa já fez para aquele lugar ou para o pessoal. Então deixou um legado, né? Então, parabéns ao vereador Emilhão e o vereador Leandro, lá de Manduri, pela propositura de ter colocado esse projeto. Né? Foi muito bacana mesmo, onde nós tivemos presente, todos os vereadores lá da Câmara de Vereadores de Manduri, nos recebeu muito bem lá. Então, parabéns a todos aí. Também quero falar, gente, sobre os becos. Eu fiz um vídeo aí nas redes sociais, porque a gente vem cobrando aqui faz tempo, né? E nada foi tomado nas providências até agora. E eu, como sou o vereador, eu acho assim, nós vereadores, nós somos a voz do povo, a voz daquele que não consegue falar. Então nós estamos aqui para falar e representar o povo. Aí eu fiz um vídeo, espero que seja tomadas as providências o quanto antes, porque a coisa está feia. Eu fui lá, tem esgoto escorrendo na rua ali, no beco, está feio, né? Então espero que seja tomadas as providências o quanto antes.
Também quero falar aqui, gente, do processo seletivo que está tendo aí, a inscrição, que eu fiz uma denúncia, mandei no Ministério Público, Joãozinho Minelli, que foi feita abriu uma inscrição, ninguém estava sabendo, ninguém sabia desse processo seletivo, para contratação de vários cargos, e o pessoal me ligando, perguntando para mim, Joãozinho, tem concurso? Não está? Eu falei, gente, eu não estou sabendo de nada. Mas lá na Câmara, eu falei, não estou sabendo de nada, ninguém falou nada. Aí eu vim aqui, mandei puxar, pegamos aqui, achamos que está tendo um processo seletivo. Aí eu mandei para o Ministério Público, onde o promotor acatou e prorrogou o prazo de inscrição até amanhã, né? Já tinha fechado semana passada já. Então eu fiz a denúncia, o promotor acatou e prorrogou o prazo. Então está aberta a inscrição aí, pessoal, só entrar no site aí da Prefeitura, da Câmara, não sei se está também, está lá o processo seletivo. Quem tem precisando de serviço aí, tem emprego aí, tá, gente? E também, gente, o pessoal falando aqui do campo que aconteceu, eu não estive lá, então não entrei em detalhes, mas eu fiquei sabendo, o novo vereador Vanderlei falou, é vergonhoso isso mesmo, eu estive lá em Piraju, colega meu que faz parte do time, falou, João, que palhaçada que lá, cara, 45 minutos para atender o nosso jogador, né? Então fica feio, gente. Tomara que não aconteça mais isso mesmo, né? E isso aqui que a gente está fazendo é para evitar o pior. E aproveitando esse ensejo aqui, essa ocasião, eu fui relatar também várias pessoas me ligando sobre os rojão. O pessoal bravo com os rojão que está soltando aí por causa dos animais, dos cachorrinhos, né? E nós temos uma lei no município. Eu gostaria que as entidades competentes, o órgão competente, fiscalizassem isso aí. Porque nós aprovamos uma lei aqui que o rojão só podia ser solto na época de festividades do município. Calendário público, o nosso calendário do município. Não assim, então, tem pessoas acamadas, tem pessoas que têm problemas, que o rojão acaba não só pelos cachorrinhos, mas sim pelas pessoas também, né? Então, o tudo mais, muito obrigado. Nada mais a se tratar na presente sessão, declaro em nome de Deus encerrada.